Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros. E no vídeo de hoje nós iremos falar do primeiro livro do profeta Samuel. Se você tem curtido essa série, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E no vídeo de hoje nós iremos estar falando sobre 1 Samuel, que marca uma das transições mais importantes da história de Israel, que é a passagem do período dos juízes para o período da monarquia. O autor do livro ele é atribuído ao profeta Samuel, com possíveis complementos do profeta Natan e profeta Gade, como consta em o primeiro livro das Crônicas 29 e 29. O livro foi escrito por volta do ano 930 a.C. e se dirige ao povo de Israel, registrando as suas lutas, seus fracassos e uma busca incessante por um rei. Ele é um relato histórico, mas profundamente espiritual, mostrando que a obediência e fé são fundamentais para qualquer liderança. E o tema central do livro gira em torno da soberania de Deus na escolha e rejeição de líderes, revelando que o sucesso humano sem a dependência de Deus se transforma em ruína. Os versículos-chave de 1 Samuel se encontram em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7, que diz, onde o Senhor diz, o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Não é? Quando Davi, quando Deus ele rejeita Saul e manda que Samuel vá e unja o rei de Israel, o rei segundo o seu coração, que no caso é Davi. E quando Deus ele fala algo para Samuel, é porque quando Samuel vê Eliabe, vê a aparência de Eliabe, ele olha e diz, opa, provavelmente esse é o Senhor. Só que Deus, ele conhece os seus e grita, não é esse. Até que se foram passados um por um até chegarmos em Davi. E também em 1 Samuel, capítulo de número 12, versículo 24, orienta, então somente temei ao Senhor e serviu fielmente de todo o vosso coração. Quando o povo estava clamando por um rei, e Samuel começa a dar instruções ao povo. Então esses são os dois versículos chaves aí. E o livro de Samuel pode ser dividido em 3 grandes seções. Do capítulo 1 até o capítulo 7, narra o nascimento e o ministério de Samuel, o último juiz de Israel, incluindo a comovente história de Ana, mãe de Samuel, e o trágico fim da casa de Eli. Aqui o foco é o surgimento de um líder fiel em um meio espiritualmente corrompido. Do capítulo 8 até o capítulo 15 tratam da ascensão e da queda do rei Saul. O povo pede um rei como as outras nações e Saul é ungido, mas a sua desobediência contínua leva à sua rejeição por parte de Deus. E no capítulo 16 até o capítulo 31, introduzem Davi, o jovem pastor escolhido por Deus. Aí aqui nessa parte, nós vemos o contraste entre o coração rebelde de Saul e o coração submisso de Davi às coisas de Deus. E o livro termina de uma forma trágica, com a morte do rei Saul, abrindo caminho para o reinado de Davi no segundo livro de Samuel. E o contexto geográfico ali de 1 Samuel se passa principalmente em Siló, Ramá, Gibeá e Jerusalém, locais significativos para a fé israelita. Siló, naquela época, era o centro religioso de Israel, onde a arca permanecia antes de ser capturada pelos filisteus. Ramá era a cidade natal de Samuel, símbolo da liderança profética fiel.
Já em Gibeá, que era a cidade de Saul, representa a instabilidade da liderança humana. E o pano de fundo histórico é um Israel fragmentado, espiritualmente distante de Deus e ameaçado por inimigos como os filisteus. E nesse cenário, 1 Samuel revela que o verdadeiro poder não vem pela força militar, mas pela presença de Deus com o seu povo. Então, nós já vemos aqui que esse é o pano de fundo aí para você entender 1 Samuel. E quando você vai lendo o livro, você vai entrando com mais detalhes, você vai percebendo lições valiosíssimas. Em resumo, 1 Samuel é uma narrativa de transição, lição e esperança. Ele mostra que Deus levanta líderes não baseados em aparência, mas em coração e obediência. Samuel, Saul e Davi são figuras que revelam diferentes formas de se relacionar com Deus. A fidelidade, a rebeldia e restauração. E o livro desafia cada geração a refletir: quem está governando o seu coração? O orgulho humano ou a vontade de Deus? Você já se fez essa pergunta? Em essência, 1 Samuel nos lembra que mesmo quando o povo se afasta, o Senhor continua conduzindo a história com propósito e soberania. Apesar dos acontecimentos, Deus está sempre no controle da história, como é visto aí em 1 Samuel. E aí, chegou até aqui? Aprendeu um pouquinho mais de 1 Samuel? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe aqui nos comentários se você já leu o livro de 1 Samuel, que lições que você pode tirar desse livro. Deixe nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre o segundo livro de Samuel, e até o próximo vídeo.